A internet das coisas vai mudar completamente o modo como a gente interage com aparelhos, com carros e até com a sua geladeira. Pode acreditar. E a Whirlpool, que é dona da Brastemp e da Consul, é que está liderando essa inovação nesse segmento. E quem está aqui hoje para falar com a gente sobre isso é o João Carlos Brega, presidente da companhia na América Latina. O Brega vai explicar como é que essa inovação vai impactar a nossa vida. Brega, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da B3, no Conexão CEO. Eu é que agradeço o convite, para mim é uma honra. A gente sempre está do outro lado e agora estando aqui é muito bacana. Muito obrigado. Obrigado eu. E eu já te pergunto, Brega, é o seguinte, a gente tem carros autônomos hoje, as pessoas já dizem que não querem mais comprar carro e a própria indústria automobilística hoje diz que não vende carro, vende conceito de mobilidade. Perfeito. E a indústria de linha branca vende o quê? A indústria de linha branca não vende geladeira, a indústria de linha branca ajuda a preservar comida. A indústria de linha branca não vende máquina de lavar roupa. A indústria de linha branca ajuda a cuidar da roupa. A indústria de linha branca não vende fogão, ela ajuda a preparar a comida. Mas e nesse novo mundo digital, em termos de conceito de negócio? Nesse novo mundo digital, o que nós já estamos no mercado brasileiro? Então, o nosso grande objetivo é fazer a vida das pessoas melhores, ou seja, livrando tempo e vivendo a experiência do consumidor. Vou te dar um exemplo que o brasileiro adora, a cerveja. Nós temos a cervejeira com a marca Consul, que entrega um produto gelado na temperatura correta e que, por voz, conversa com você, te informa quantas latinhas você ainda tem, que temperatura que você quer que fique a geladeira no interior e quando chegar no limite mínimo de estocagem que você definiu, ela te pergunta se você quer comprar, te oferece fornecedores próximos a teu critério. E é com isso conjugado com um aplicativo. Então você consegue, na sua casa, se abastecer. Então é via aplicativo que ela conversa? Não. Não? Como é que funciona? Uma evolução. Fiquei curioso então, agora. Deixa eu te falar. Vamos voltar para a gente pegar como é que começa os insights de uma inovação quando você aplica a tecnologia com o desejo do consumidor. Vamos voltar para 2013, véspera do ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, a sazonalidade muda. No segundo trimestre, é tudo linha marrom. Ninguém vai comprar. Estávamos em 2013 falando, pessoal, tá bom, o que a gente vai fazer? Você não consegue mudar essa tendência, mas você consegue ter presença nessa experiência do consumidor. Só para deixar claro para quem está assistindo para a gente, linha marrom é Desculpa, televisão. É que não é nem mais marrom mais, é do meu tempo, mas é televisores. Televisão. E aí, o que acontece? Vamos estar nessa experiência vivência, experiência do consumidor. Vamos. O que o brasileiro gosta? Cerveja. Então tá bom. Então vamos desenvolver uma cervejeira que entrega o que o consumidor quer, na temperatura correta, sem oscilação. E vamos também fazer o que ele gosta de comer, pipoca. Então lançamos, no final de 2013, início de 2014, a cervejeira Consul, que entrega a promessa de uma geladeira, de uma cerveja na temperatura correta, -2, perfeito. E o forno micro-ondas, riscos da inovação. A cervejeira é best-seller até hoje. A pipoca no forno micro-ondas não deu certo, não tem problema. O que nós fomos evoluindo? Fomos evoluindo. Copa de 2018, nós lançamos o aplicativo. Então, você baixa, você não precisa comprar mais, você baixa o aplicativo. Esse aplicativo te informa quantas cervejas tem, ou refrigerantes, o que você tiver, que temperatura que está e o que você quer. E baixou do limite que você define, aonde você quer comprar. Aí agora o que nós fizemos? Você baixa um outro aplicativo e te introduz o comando de voz. E aí no comando de voz, que temperatura que tem? Tem -2 graus. Aí é uma voz eletrônica. Exatamente, que aí te informa. Aí você interage com a geladeira. Com algumas perguntas. E aí, para essas operações, aí você vai no aplicativo. Este é um exemplo. Um outro exemplo, que eu já lavei muita roupa. E é verdade que lavar roupa branca e lavar roupa colorida não dá certo. Eu tentei e me dei mal. Não entrem nessa. Ou existem consumidor que não quer misturar a roupa do bebê com a roupa usual da casa. Ou o futebol que chega cheio de barro com a roupa. Então ele tem que gasta tempo, porque ele tem que fazer 2 lavagens. Lava primeiro a roupa colorida, depois a roupa branca. Para melhorar a experiência do consumidor, o que nós fizemos? A primeira, lava a roupa que
com o mesmo tempo você lava roupa branca e roupa colorida. Então essas novidades estão no mercado. E é assim que a gente vai lidando com a inovação e a internet das coisas vai conectando, onde o grande desafio mesmo é cada vez mais trazer o benefício para o consumidor. Nos Estados Unidos nós já temos uma empresa, e aí falando da experiência da cozinha, que a gente ajuda a preparar a comida. O que hoje acontece? Existe uma empresa da Whirlpool chamada Yummly, 6 milhões de assinantes hoje. Você abre a sua geladeira, tira uma fotografia. E com essa fotografia, assinante da Yummly, você manda, você já tem o teu cadastro, fala assim, eu quero fazer estrogonofe. Vai automaticamente falar, olha, você não precisa comprar carne, eu não estou vendo a carne. Eu pego o arroz. No futuro, o que a gente quer? Também oferecer, como a gente faz com a cervejeira, a conectividade, que é comprar no supermercado A ou B. Mas mais importante, você definiu o que você quer. Automaticamente baixa um vídeo de um chefe internacional que cozinha junto com você, pré-gravado. E por essa experiência, isso é o que os dados, porque eu conheço o seu perfil, você vai convidar o João Carlos Brega. O João Carlos Brega não gosta de estrogonofe, ele é vegano. Aí, então vegano, qual é a opção que eu tenho para um bom vegano? Tem isso, que este prato o chefe tal te ajuda, esse prato o chefe tal te ajuda. Essa experiência é que vai fazer. Se você quiser comparar a Brastemp, que preserva a comida, com isopor com gelo, se você tem esse conceito, então vai com isopor com gelo. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Essa questão dos dados, ela é muito importante, porque você pode entrar em outras indústrias também, porque você vai ter, com a internet das coisas, e aí a gente está falando aí de uns 5 anos com a telefonia 5G, que vai permitir o florescimento da internet das coisas, você vai ter dados do que a pessoa compra, como ela consome, que horas que a pessoa consome. Acredito que teus aparelhos vão ter tudo isso. E você vai poder plugar isso com as indústrias também, não? A indústria alimentícia, de varejo. Como é que vocês estão prevendo isso? A gente, primeiro é o seguinte, é verdade, os dados e os hábitos do consumidor é muito importante para que você possa oferecer uma melhor experiência. Verdade. Só que a gente precisa colocar num contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Então não serão dados que facilmente uma empresa passa para outra sem a permissão do consumidor. É por isso que é importante que você tenha o consumidor e ofereça essas experiências para que ele declare isso. A segunda coisa, cada vez mais essa conectividade vai existir, como você falou. E o grande beneficiado vai ser o consumidor. A gente vai poder oferecer uma experiência para ele em todas as dimensões muito importante. Desafio que nós temos para chegar lá, o custo. Hoje, para você manter a conectividade num aparelho, você paga aproximadamente, tem um custo de $3 por ano. Nossos aparelhos têm uma vida útil de mais de 15 anos. Então, são $50 ao longo dessa vida, que é um custo que não existia mais. Então, você precisa identificar o benefício. E daí que é a definição de inovação. Para nós da Whirlpool, nós temos muito claro o que significa inovação, porque é um guarda-chuva muito amplo. São 3 fatores que você precisa ter ao mesmo tempo para que seja inovação. Primeiro, facilmente percebível pelo consumidor. Ele tem que olhar e falar, é realmente. Segundo, simplicidade. Então não pode ser um controle remoto de televisão cheio daqueles botões. Ele tem que ser facilmente perceptível, embora possa ter uma tecnologia tremenda por trás. E repetitivo. Não é um palito de fósforo. Você risca e é ótimo, mas depois você não consegue. E último ponto, relação custo-benefício para o consumidor. E para a empresa, interessante. Para o consumidor, porque ele vê o benefício, então ele está disposto a desprender um recurso por aquilo. E para nós, que tem um retorno para que a gente consiga fazer mais inovações. Na Whirlpool hoje, de cada 3 ideias que a gente lança, 97 morreram. A nossa taxa de perda, desde a concepção até virar um serviço, uma experiência, a gente perde 97% delas. Mas aí é o risco. Mas está certo. É assim o jogo, né? Não, você e mais que tenta, isso. acerta e erra. Você tem que ter inteligência de abortar a ideia ou a experiência rapidamente se você vê que não funciona. Se ela não vai atingir uma das 3. Vou te dar um exemplo. Não, como você falou,
não se compra a geladeira, vamos alugar a geladeira, mas tem um custo de capital enorme. Então a ideia conceitualmente mas o custo-benefício ainda não... Dificilmente a gente vai ver um serviço como eu de acho compartilhamento nesse Por isso é que nós setor. não vendemos geladeira, a gente ajuda a preservar a comida. O conceito de preservar a comida, talvez no futuro você não precise da geladeira. Essa é a mudança que faz com que a gente pense em preservar a comida e não fabricar. Existe um clássico na administração que é a miopia em marketing, que é a empresa que fazia carruagens, a empresa dominava o mercado de carruagens. Só que veio o automóvel e ela se perdeu. Por quê? Porque ela não entendeu que ela estava na locomoção, ela fazia então ela se perde. Então, a tecnologia força você a estar entendendo que o objetivo é preservar a comida, é cuidar da roupa, é facilitar, não é o hardware em si. Sim, a gente tem casos recentes, a Kodak, por exemplo, Putz, enfim, verdade. Que é o caso mais recente, isso que mesmo. inventou a câmera digital, mas ficou segurando a inovação para não matar o filme, né? É isso aí. Agora, você consegue enxergar a geladeira já enviando informações, por exemplo, para um supermercado? Você falou Hoje desse já aplicativo, você falou desse aplicativo. Sim. Você tirar uma foto e já conectar num supermercado e já trazer a compra para a sua casa? Sem dúvida nenhuma. Essa tecnologia hoje já está disponível. Mas não está funcionando no Brasil isso. Não tem no mundo ainda. Quer dizer, Você tem conectado. testes, né? Isso, mas por quê? Porque tem o desafio do custo. Se for uma experiência, uma experiência que tem um custo fora do qualquer absurdo, então não dá. Por exemplo, vamos para a Lua? Está disponível. Tá bom, só que qual é o ticket para você ir para a Lua? Sei lá, 2, 3, 4 milhões de dólares. Você não acha que com a escala isso é possível? Eu não tenho dúvida que esse é o conceito. Toda tecnologia nova, inovação, essa é a história. Quer dizer, ela começa cara. Primeiro, você vai desenvolvendo para que ela fique mais barata. À medida que você vai ficando mais barata, você vai colocando, ela vai ganhando escala, entra nesse círculo virtuoso, aí ela passa a ser quase que uma commodity que vem uma outra inovação e carrega. Esse é o ciclo. E é assim que vai acontecer. Com TV era o mesmo. Lembra? A TV de plasma, que era de plasma na época, custava 50 mil. Era 50 mil reais, depois veio a LCD. É isso mesmo. Era um absurdo. O preço hoje é mais barato. E essa é a tendência. Então, isso vai existir. Eu só te respondo hoje, mas que não tenha dúvida, no futuro, e eu não diria 5 anos não, 3 anos a gente vai ter muita experiência disso já disponível. Você disse, Brega, que de cada 100 ideias, só 3 vingam. É verdade. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Isso acontece como um todo no mundo inteiro ou é mais no Brasil? Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro? Vamos lá. O líder tenta o novo. O novo é desconhecido. Então, você está exposto a muita coisa. Por mais que você faça os modelos para tentar prever, você está exposto a muita coisa. Então, faz parte. Faz parte. O que é importante? O importante é que o resultado líquido passado de um período seja positivo. Que é aí que você tem o propósito de continuar fazendo. Então, não tem nenhum problema. Arriscar e errar é parte do jogo. Isso daí não tem nenhum problema. O que você tem que ter é rapidamente entender e abortar e partir para outra. E inovar aqui é mais difícil? Eu te pergunto isso, por exemplo, porque a gente tem algumas jabuticabas brasileiras. Por exemplo, o pino a tomada de 3 pinos. Mas é porque aí a gente cria. Aí não tem nada a ver com o nosso potencial inventivo. Tem muito mais a ver com a burocracia ou com algumas coisas que a gente não consegue. É mais difícil inovar no Brasil? A burocracia te amarra? Eu diria o seguinte, o apoio não é o mesmo. Vamos colocar de uma maneira diferente. Embora o governo esteja fazendo algumas coisas micro para ajudar, para você registrar uma patente aqui são quase 2 anos. 2 anos? E quanto demora em outros mercados? Depende, 6 meses, 3 meses, aí vai... A indústria farmacêutica pode falar até mais que a gente. Eu falo pela Whirlpool, porque a Whirlpool, em patentes depositadas nos Estados Unidos, depois da Petrobras, com origem brasileira, é a segunda. E aí eu posso tranquilamente falar para você da comparação. Tem mais patentes? De indústria brasileira. E aí o que acontece? É muito difícil, aí a burocracia te desestimula. Então você entra, mas você fala, quer saber, eu vou gerar lá fora. E a troca de experiência. Nós ainda somos uma economia muito fechada, mas um país muito fechado.
eu não quero ser polêmico, mas você vai para qualquer universidade nos Estados Unidos ou na Europa, você encontra professores de várias nacionalidades, professores. Você encontra cientistas de várias nacionalidades, você encontra alunos de várias nacionalidades. Eu te convido para fazer a mesma comparação no Brasil. E aí você vê se você tem pluralidade e essa diversidade com inclusão nos níveis que a gente tem. Então, aí fecha. Aí você acaba não tendo aberto às novidades. A inovação pressupõe estar aberto. Você não sabe, você tem que ter a humildade de falar assim, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou, eu vou aprender, mas também vou trocar experiência. E assim é que... Agora, existem algumas iniciativas bastante interessantes, que a gente apoia. A gente faz muito com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Universidade Federal de Minas Gerais, onde a gente apoia o desenvolvimento de novas tecnologias. Aliás, São Carlos. Existem tecnologias que foram criadas aqui no Brasil e exportadas para outros países? Deixa eu te falar, jabuticaba brasileira. Um exemplo assim para a gente deitar no chão e chorar. E vamos voltar, eu vou voltar 20 anos atrás. O Brasil, uma empresa na época brasileira chamada Embraco, era a empresa brasileira de compressores, depois virou Embraco, que recentemente a Whirlpool vendeu para uma empresa chinesa. E eu tive a honra de trabalhar e ser o CEO dessa empresa por 3 anos. Ela desenvolveu o compressor, aquela bola preta que vai atrás da geladeira, com a melhor eficiência energética do mundo. Comparação, uma geladeira naquele momento que gastava 100, com este compressor gerando a mesma eficiência de refrigeração, gastava 70. Hoje, continua sendo mais eficiente. Pergunta quantas geladeiras qualquer marca vende no Brasil com essa tecnologia. Nenhuma. Por quê? Por quê? Porque tem a classificação energética. Então, quando você compra qualquer produto, você tem a classificação A, B, C. O que é A no Brasil, você não é permitido vender na Europa, pelo consumo de energia. E é pior porque isso é regulado no residencial, no comercial não é. Se nós aplicássemos este compressor no parque de refrigeradores comerciais, essas geladeiras que você vê na padaria, no supermercado, nós economizaríamos uma usina de Itaipu por ano. Nós já levamos várias vezes em vários ministros, isso que eu ia te perguntar. isso para o governo. Essa discussão começa e depois se perde. Começa e depois se perde. Então, essa tecnologia é brasileira, é campeã na China. Essa empresa, Embraco, tem unidade de produção no México, na China. Ou seja, é usada no mundo inteiro, só não é usada no Brasil. É vendida no mundo inteiro, não é só no Brasil. E foi gerada aqui, em parceria com a Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina. Que coisa maluca. E faz o quê? 20 anos. E a gente vem aprimorando. E aí a burocracia brasileira engole. Exatamente, é isso. Esse é um dos problemas de inovar no Brasil, né? Esse é um dos problemas, exatamente. Mas a gente está caminhando, eu procuro olhar para frente. Então, a gente está caminhando, a gente tem esse avanço, as patentes já foram 3, 4 anos, está encurtando. Infelizmente não na velocidade que a gente gostaria, mas cabe a nós sentarmos e, nesse fórum, com essa atual audiência, mobilizarmos e cada vez mais, nas oportunidades que a gente tem, colocar esse assunto. Vocês têm laboratórios, né, de inovação aqui no país? Temos. São quantos laboratórios de inovação? Nós temos, as nossas unidades são Joinville e Rio Claro. Então ali é onde a gente concentra o que a gente chama de centro de tecnologia. E ali são desenvolvidas essas tecnologias que são exportadas também. Sim. E aí é uma empresa global. Então a gente tem alguns centros de expertise aqui no Brasil, onde esse centro é responsável por desenvolver globalmente, mas ao mesmo tempo a gente também coleta ou recebe de outros centros de tecnologia para aplicar no Brasil. Na região latino-americana existem outros centros? Como existe no aqui? México também. Existe também no México? Também no México. Tá. E essa área de startups, vocês olham, analisam? Nossa, bastante. Vocês compram? Também, parcerias. Como é que vocês estão trabalhando nisso? Deixa eu voltar aí, a gente tem uma honra muito grande, inclusive nós somos sócios da Ambev no Brasil, e um exemplo de inovação. A Brastemp hoje, você, para filtro de água, você como consumidor pode assinar
o serviço de água pura. Então, você assina e paga mensalmente, nós instalamos um filtro na sua casa e cuidamos para que a filtragem esteja correta, de maneira proativa. Vamos lá e trocamos o filtro desse aparelho. Se você quiser comprar, aí é a marca Consul que você pode comprar, mas a gente presta o mesmo serviço, oferece. Nessa da assinatura, esse serviço está embutido. Bom, isso começamos em 2002. Nós temos o programa de trainee. E nesse programa de trainee, que tem real job, trabalho real mesmo, uma trainee recebeu a seguinte missão: vá e identifique para nós o que vai ser o futuro do negócio de água. Ela foi e falou para nós: olha, na Alemanha tem uma feira tal, que vai todo... Tá bom, a gente patrocinou, ela foi. E ela conheceu lá um cientista israelense que tinha uma máquina enorme, com uma cápsula com Pepsi, que ele enfiava a cápsula e saía a Pepsi. Que o futuro, todo mundo já sabia que hoje os refrigerantes, ou seja, como a gente vê engarrafados, vão caminhar para a cápsula, como está sendo o café, todo mundo já sabia. O problema era colocar o ovo em pé. Nós firmamos uma parceria com esse cientista e, resultado, em 2014 ou 2015, nós lançamos a primeira máquina que a gente chama All-in. Você tem água fria e filtrada ou água quente. Você tem água sem gás ou água com gás. E mais que isso, você pega uma cápsula. E eu convido a vocês, entrem no site www.biblend.com.br. Escolha lá dentro dos 34 sabores: café, Pepsi, Guaraná Antártica, suco de laranja, energético. Você assina, ou pode comprar a cápsula, ou assina e a gente te manda 10, 20 ou 30 todo mês. Você escolhe os sabores a cada mês e você coloca essa cápsula na máquina e você fala o seguinte: eu quero chá. Escolhe o chá que você quer, a cápsula vai preparar. E imediatamente após, eu quero café. Você vai botar outra cápsula. Eu quero suco de laranja. Com isso, para quem é pai, acabou a escravidão da caixinha do suco. Eu tenho 2 filhas. O que acontece na minha casa? Uma delas fala: pai, eu quero suco de laranja. O pai vai lá, abre, ou até então abria a caixinha do suco de laranja, botava. A outra falava: pai, eu também quero suco. Mas não é laranja, pai, eu quero morango, porque eu escolheu laranja. Você falava: não, tem que acabar essa caixa para abrir a outra. Acabou essa escravidão. Quer o suco de laranja? Pega a tua cápsula e vai. A outra quer morango? Pega e vai. E é um serviço de assinatura isso? Você pode comprar a cápsula e agora a gente está introduzindo a assinatura. Mas onde eu quero chegar... Está começando agora a assinatura? Mas aonde eu quero chegar? Nós não estávamos na indústria de bebidas. Não estávamos. E hoje temos a honra de ser sócios da Ambev. Esta empresa é 50-50. Nós temos uma fábrica de cápsulas. Nós estamos num negócio de bebidas. Quanto vocês investiram nesse negócio? Aí a gente... Não pode falar? Não, a gente não revela o investimento. Não. Quanto que é a assinatura de um serviço como esse? Aí, ou a máquina é subsidiada? Não, aí são coisas diferentes. Você compra a máquina. Custa quanto uma máquina dessa? Você tem tem uma completa, que custa ao redor de R$ 2.200. Então ela tem água fria, e você tem uma mais barata, que você não precisa do plug automático de água, que você abastece, que está por volta de R$ 1.800, R$ 1.900. Então essa é uma coisa. Uma outra coisa é a venda da cápsula. O preço da cápsula é mais ou menos o preço de uma latinha. Tá. Esse é o referencial. E a assinatura vai ser quanto? Aí você multiplica pela quantidade que você quer. Então, se eu quero 10... E a entrega em casa? Entrega na sua casa, na data que você estabelece, numa caixa bonitinha. Aí você usou esse exemplo, você falou: eu quero chegar no... Eu quero chegar onde a inovação nos levou. Então, quer dizer, se você perguntasse para mim em 2012, Brega, onde vai chegar? Eu falei assim: não sei, eu sei que eu vou investir. Eu sei que eu vou investir. E aí, olha só o subproduto. O que a gente descobriu com isso? A gente descobriu que tem muita gente que bebe água com gás. Muita gente em casa que bebe água com gás. E aí você vai na experiência do consumidor. O consumidor que bebe água com gás, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir no supermercado com vasilhame, comprar a garrafa, trazer aquele negócio pesado, estocar, aí abre, depois ele tem que ir com outro lugar para guardar vazio, ocupar espaço na geladeira. Aí a água perde o gás também, se e você não toma toda. Aí o que ele faz? Nessa máquina da Biblend, ele tem a água com gás. Mas ele não quer ter o suco. Tá bom. No serviço Brastemp nós lançamos, lembra aquilo que eu falei, daquele purificador de água?
tem agora o purificador de água que também tem água com gás, para aqueles especificamente que querem a água com gás. Mas eu te perguntei de startups, você Então, falou, isso você deu esse exemplo. Esse foi um exemplo da onde a gente outros? pegou. Aí tem outros que a gente... Vocês estão comprando startups, investem? A gente comprou, por exemplo, a gente comprou, eu vou falar uma que não deu certo. Em Joinville, em Florianópolis, nós fizemos a aquisição de uma cujo objetivo era, através de câmeras, identificar o produto. Ele é o produto, etc e tal. E a tecnologia não deu certo. Mas identificar o produto aonde? Através de imagem. Não, mas o produto está na geladeira? Está na geladeira ou está na gôndola do supermercado. Ou, aí você ampliava. Você podia ser na geladeira residencial, onde ele tinha a câmera e ele podia ler para que você conseguisse desenvolver aquilo que a gente estava falando antes, para chegar na lista do supermercado. Ou até na gôndola mesmo, para monitorar, o supermercado poder monitorar remotamente posição de gôndola e o que estava vendendo mais e abastecer. Não deu certo. E a gente tem outras agora que a gente está... Mas são, eu diria o seguinte, hoje, como a gente fala, a gente tem quase 15 em parcerias. Aí a gente vai mudando, então você vai fazendo parceria. Como a gente fez essa de Israel, por exemplo. Essa que eu comentei de você de Israel, esta máquina que está no mercado. Essa que a Trainee buscou. Olha só, investiu na Trainee e deu certo. Mas não é investir em pessoas. O conceito é diferente. É investir em pessoas. Cada vez mais o que faz a diferença são pessoas. Eu brinco que é o seguinte, o Bill Gates, se o Bill Gates, ao invés de querer ir no McDonald's no final de semana e falar assim, eu vou comprar uma empresa de eletrodoméstico, ele tem o cheque, ele pode fazer. Ele compra o hardware, mas ele não pega o software. São as pessoas que fazem a diferença. Não é o hardware. Esqueça isso. Maravilha. E a gente volta no próximo bloco a conversar mais sobre a Whirlpool. Perfeito. E a gente volta no próximo bloco com o João Carlos Brega, presidente da Whirlpool para a América Latina.